tarde a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento da nossa Semana Jurídica. Compõem aqui a nossa mesa virtual o Dr. Elton Fezan, diretor da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ronaldo Menezes, presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, Dr. Eduardo Nascimento, presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde, e o nosso palestrante da tarde, Dr. Fernando Lourenço Maeda. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Eu passo a palavra para suas considerações iniciais ao Dr. Elton Fezan. Boa tarde a todos, é uma grande satisfação, estou vendo aqui alguns rostos já amigos aparecendo. Acabamos de comentar que é sempre bom ver o rostinho das pessoas, né? Já que não estamos podendo dar um abraço, né, aquele aperto de mão. É bom ver o rosto de vocês aqui. Já estou vendo a doutora Luciane, doutora Carolina, essa é minha parceira de muito tempo, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aqui ao doutor Eduardo, doutor Fernando, doutor Ronaldo, todos em nome da doutora Andréa Tartucci, a nossa presidente, e em nome de toda a diretoria. Agradecer a presença também do doutor Marcelo Firmino, já encontrei ele aqui, né, o nosso diretor tesoureiro da casa, está aqui nos prestigiando. Então, antes de tudo, eu quero agradecer, né, eu tenho dito isso em todas as palestras, que vocês estão cumprindo com o papel do advogado, com o nosso juramento, né, de servir a sociedade. Então, nesse momento que a gente passa por tantas incertezas, ter colegas que estão se doando gratuitamente, estão dando seu tempo, seu saber, seu conhecimento, para que as pessoas tenham mais luz, para que as pessoas tenham mais conhecimento, para que as pessoas se sintam guiadas em um momento de tanta obscuridade, em um momento de tantas incertezas, é realmente algo extremamente nobre. Por isso que, em nome da nossa presidente, toda a diretoria se sente extremamente honrada, né, com esse trabalho que os colegas têm feito. A advocacia realmente está de parabéns, comprovando que é, sim, função essencial, privilegiada aí na nossa Constituição, mas não é ali um privilégio em vão, é realmente algo extremamente necessário. Muito obrigado do fundo do coração. Assim, eu devolvo a palavra para a doutora Priscila, que eu também homenageio, que é uma companheira incansável. Meus parabéns também. Hoje abordaremos o tema Saúde Mental em Tempos de Pandemia pelo Covid-19. O doutor Fernando Maeda, ele é formado em Psicologia pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Promoção da Saúde pela FMU São Paulo, especialista em terapia comportamental pelo IPUSP, mestre em Psicologia pela PUC São Paulo, possui experiência em mais de 10 anos como gestor de ambulatórios de psicologia e equipes de psicologia hospitalar. Doutor Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou passar a palavra aos presidentes das comissões que organizaram esse evento, doutor Eduardo Nascimento e doutor Ronaldo Menezes, para suas considerações iniciais. Bem, começar então. Eu, como presidente da Comissão do Deficiente, fico muito feliz pela palestra, né, e pelo assunto, que interessa a todos. Eu, como cadeirante, tenho na pele alguns preconceitos anteriores à epidemia, né, essa pandemia. E a pandemia agravou um pouquinho. Pessoas com mais idade têm mais dificuldade em se adaptar à tecnologia e a tudo isso, né? Por outro lado, as pessoas ficaram mais próximas com as lives e trouxe um pouco de amenidade a tudo isso. No ramo do direito, a gente pode trabalhar em termos de home office, né? Ficou mais fácil, mas essa semana mesmo eu participei da minha primeira palestra, minha primeira audiência online,
eu estava assim, bastante preocupado e ela transcorreu de uma forma incrível, né? Então, o conhecimento que o senhor possa nos trazer, doutor Fernando, vai nos ajudar a enfrentar esses problemas e esclarecer, né? As pessoas que tratam, às vezes, até com deficientes, ou mesmo que não sejam deficientes, têm alguns obstáculos a vencer. Eu agradeço muito a sua participação. Ok, muito obrigado, obrigado. Eu concordo também, né, que toda a situação que você colocou, né, de saúde prévia, agora as tendências são de adaptação. Então, com certeza você e mais um monte de gente tá precisando se adaptar a essa realidade nova agora, com certeza. Também quero agradecer o Dr. Fernando Maeda, né, pela sua gentil hospitalidade em nos falar aqui sobre esse tema importante, e aos membros também da mesa, doutora Priscila, doutor Elton, doutora Caroline Viela também, que veio nos prestigiar, o doutor Ronaldo. Em especial também gostaria de agradecer a um membro da nossa comissão, a doutora Luciana. Doutora Luciana é colega particular do Dr. Maeda e nos recomendou o senhor, doutor. Então, nós estamos totalmente aqui solícitos ao que o senhor vai dizer, né? Porque, com certeza, a doutora Lu, ela tem nos ajudado bastante. Então, nós estamos aqui todos ouvindo aí a sua palestra e tenho certeza que vai ser de muito bom grado para todos nós. Legal. Doutora Lu, oi, posso falar? Pode. Ok, vamos lá. Não, agradecer, tá, a presença aqui, a doutora Lu também, muito querida, esse convite é muito bem-vindo também, e vamos lá. Eu penso que assim, tá, falar sobre um tema como esse é um tema que está pegando todas as pessoas, tá? Saúde mental, a gente não fala de saúde mental só em algum lugar específico. Saúde mental diz respeito a todas as pessoas. Então, onde existe seres humanos, a gente vai estar falando de saúde mental. Tá? Nas escolas, nas empresas, nas residências, nas penitenciárias, em qualquer ambiente. Tá? Em qualquer área do conhecimento ou de atividade humana. Tá? Por isso que esse é um tema que ele não vence. Então, mesmo agora, a gente estando aí há uns 5 meses aí de pandemia, ainda assim, tudo é muito novo, não parou de sair pesquisa dentro dessa nossa área, mostrando um monte de coisa e tentando fazer perspectivas do futuro, tá? Eu acho que é importante fazer uma primeira contextualização. Saúde mental nesses tempos, tá? Um ponto muito chave é que, assim, se chama estresse, tá? Qual que é o conceito de estresse para a gente iniciar de uma forma bem simples, bem fácil? Estresse é uma dificuldade, um desafio, uma demanda aqui, e uma capacidade de enfrentamento, uma estratégia percebida aqui. E essa diferença entre o tamanho da demanda e o quanto eu tenho de estratégia para poder lidar com uma situação absolutamente nova, né? Absolutamente extraterrestre para as pessoas. O que é uma quarentena? Quem aqui já passou por uma quarentena? Então, assim, ninguém tem repertório prévio para lidar com uma situação como essa. Logo, o que a gente vê é uma grande dificuldade, porque ninguém sabia o que era isso, a gente tinha um monte de desinformações, ainda mais quando a gente pensa nas fake news, que de início foram inúmeras, né? Então, para piorar a situação, essa situação de estresse, tá? Ela vai gerar um monte de situação nova, principalmente de adaptação das pessoas, para tentar voltar para aquele velho normal, né? Para essa adaptação, essas tentativas. E é isso que é o que mais a gente viu em termos de problema de saúde mental. Tá? Quando a gente fala estresse, a gente está falando daqueles sintomas clássicos, fisiológicos,
falta de sono, dificuldade de alimentação, ou a pessoa come muito ou come pouco, falta de energia, fadiga, mas também a gente está falando de um outro campo que é um pouquinho mais invisível. Por que que ele é invisível? Porque ele é mais sutil, a gente não vê uma medida tão evidente disso, que são os sintomas de tristeza, sintomas de ansiedade, algumas pessoas reagem com maior irritabilidade, outras pessoas reagem e não percebem numa situação de rebaixamento, diminuição de empatia. É engraçado isso, né? Algumas pessoas ficando um pouco mais secas, frias, diante de tudo isso que está acontecendo. Então, angústia, medo, preocupação, tá? Isso é o que a gente chama de impacto direto, principalmente a gente está falando de saúde emocional. É interessante, saiu uma pesquisa num periódico muito conhecido da área de saúde, da área de ciência, né, o The Lancet. Ele mostrou um pouquinho de um estudo epidemiológico que foi feito com os chineses, foi numa população chinesa, no pós-pandemia deles. É que agora eles já estão entrando numa nova onda ali, né, da pandemia, mas foi bastante interessante, porque além de sintomas de tristeza e ansiedade, que apareceu bastante nesse pós-pandemia, e outro sintoma de abuso de substância também apareceu durante e depois, que a gente está falando de saúde mental nesse contexto também, mas foi o de preocupação excessiva. Seria um pensamento difícil de sair de catastrofização. Quer dizer, alguma coisa não vai dar certo, alguma coisa pode dar errado. O que será isso? Tá? Mas isso faz parte, fica muito evidente hoje, estando aqui no quarto, quinto mês de isolamento e de pandemia, o quanto isso é um grande reflexo do que a gente está vendo na nossa sociedade, com um monte de informação aparecendo, um monte de informação negativa na maior parte das vezes, tá? A gente tem poucos núcleos aí de informações neutras ou positivas, e isso é um grande problema, tá? Porque a partir daí a gente é bombardeado e retroalimentado o tempo inteiro no nosso sistema cognitivo de informações negativas, alarmistas, preocupantes, né? Então, esse é um outro sintoma super sutil que tem aparecido dentro desse contexto, tá? Doutores, vocês fiquem à vontade também para fazer pergunta. Eu acho que eu acabei não falando disso tão claramente, mas as perguntas elas são bem-vindas e vocês podem a qualquer momento aqui me interromper para estar trazendo dúvidas específicas de quem está assistindo, do público de vocês ou até de vocês, tá ok? É que o colega tá palestrando tão bem, tá nos descrevendo. Então nós estamos no momento de encantamento, tá? Pode continuar. Tá certo, doutor Elton, vamos lá. Né? Tá aquela coisa, nossa, tá falando comigo. É isso aí, então vou dar sequência aqui. Quando a gente fala desses sintomas, tá? Eu ainda estou falando de situações que são muito usuais, que está no nosso dia a dia, tá? Veja, a gente está tendo que lidar com... antes aqui de começar, a gente estava tendo uma conversa informal e vocês foram citando, por acaso, fatores extremamente importantes de adaptação que envolve estresse, envolve imensamente, que assim, estamos trabalhando todos, ou a maioria, de casa, então isso se chama home office, ok. E antes, eu tinha repertório para fazer isso, eu sabia fazer isso, né? Isso era alguma coisa que vinha já da minha prática ou não? Eu tive que aprender. E quem não consegue aprender tão rápido, né? E quem não tem condições de aprendizado ou até de exercer o seu trabalho nesse formato, tá? Então, todos esses são o que a gente chama de fontes de estresse, tá? Fontes de estresse, uma outra super importante que apareceu por acaso na conversa, homeschooling, quer dizer, as crianças estão estudando agora em casa. Simplesmente mudou todo o nosso paradigma de estudo e de estrutura familiar.
né? Porque antes, querendo ou não, a escola, o trabalho, as atividades fora da residência, né? Quando não existiu o isolamento social, elas eram organizadores da nossa rotina. A gente podia até reclamar de uma coisa ou outra, mas a gente tinha marcos bem definidos. Aquele horário é o horário que eu entro no trabalho, aquele horário é o meu horário que eu tenho que fazer uma entrevista, aquele horário é onde eu tenho que pegar meu filho na escola, é onde eu vou para fazer meu hobby da minha academia. Isso simplesmente se perdeu. E o que aconteceu no lugar disso? Todos nós, na imensa maioria, tendo que se adaptar a ficar dentro de casa, a trabalhar num modelo novo, a ser um auxiliar de sala de aula, né? Como eu gosto de brincar aqui com o pessoal. Brincadeiras à parte, não somos auxiliares de sala de aula, mas viramos ali coprofessores, né? É muito difícil uma criança, principalmente crianças pequenas, tá? Ali abaixo dos seus 8, 7 anos, conseguirem tocar a demanda escolar no formato online sozinhas. Então, a gente está falando de um outro grande desafio. Como que ela consegue fazer isso sozinha? Não. E se for menorzinha ainda, ela vai exigir o quê? Aquelas 3, 4 horas online, tá? Ninguém perguntou se a criança tem repertório para ficar 4 horas dentro desse ambiente virtual, onde o máximo que a gente mexe é 10 graus para um lado, para cima e para baixo da nossa cabeça. Sendo que é super cansativo esse tipo de... o nosso sistema cognitivo não foi feito, né, criado, desenvolvido ao longo dos anos, para interagir de uma forma tão intensa num formato online. Nós, adultos, ficamos cansados, mas aguentamos fazer isso. Para as crianças é um outro nível de adaptação, tá? Então, tira o componente não verbal, tira o componente corporal da comunicação, tão caro e tão importante a todos nós, né? Então, esse é um outro tipo de fator de estresse que as pessoas estão tendo que se adaptar a partir de agora. Todas as rotinas anteriores, elas tiveram que ser formatadas. E mais, a gente não tem data marcada, a gente não tem um timing, né, onde a gente possa olhar e falar, opa, é aqui onde vai terminar. As informações ainda, elas estão desencontradas. A gente sabe que a vacina vai ser muito importante, vai ser um grande marco, ou quando o número de casos estiver baixando, mas assim, lá embaixo mesmo, tá? Que a gente vai poder voltar para esse novo normal, porque não vai ser um normal. O que a gente tanto ouve falar aí desse novo normal é o fato da gente ter que se adaptar a uma condição de higiene, de um certo distanciamento social daqui por diante, tá? De eu estar contando que em algum momento pode ser que volte uma outra onda disso aí, e como que eu, enquanto família, eu, enquanto comunidade, eu, enquanto país, vou estar preparado mais ou menos para essa situação. Então, a gente tem ali um monte de fatores que, no conjunto, eles somam o que a gente chama de impacto, de prejuízo. Não tem é muito difícil de falar de prejuízos gerais, porque, pelo menos na psicologia, nós não somos É muito difícil fazer pesquisa em psicologia, tá? Por quê? Porque não existe um indivíduo médio, né? A gente pega 1000 pessoas, faz pergunta ou mede lá, e aí 70% tá com medo, né? Aí eu chego para mim e falo assim, você tá com medo durante esses meses? Eu falo, não, eu fiquei ansioso, né? Eu fiquei preocupado, mas medo não me deu medo. Talvez por eu já ser da área da saúde, ter um certo entendimento. Então, assim, essas grandes pesquisas, elas são direcionadores, né? Mas no final das contas, no final do dia ali, cada indivíduo e cada família vai se comportar de uma determinada maneira, tá? E a gente precisa estar atento às particularidades de cada um. Tem pessoas que as pessoas idosas, elas precisam ter um certo tipo de cuidado, tá? As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade,
seja por comorbidades, ou seja, doenças prévias que já estão em andamento, também vão ter que tomar um tipo de cuidado especial. E aquelas pessoas que convivem com esses grupos também vão ter que se adaptar para tomar todo esse nível de cuidado. Então, a partir de agora, a gente está vivendo uma situação muito diferente, em que cada família, cada membro está vivenciando isso de um jeito ou de outro. Eu sempre gosto de quando eu falo sobre impacto, né? Em geral traz esse peso, né? Nossa, tá todo mundo sendo impactado, mas não é só isso, tá? Tem um outro lado que são das oportunidades, que são dos fatores de proteção de cada um, tá? E das oportunidades de aprendizagem com isso tudo. Então, assim, tem muita gente também que está se redescobrindo, tem muitas famílias que estão percebendo que precisavam mudar, que precisavam se reinventar de alguma maneira. Isso é um dado muito interessante, muito positivo. Tem pessoas que no trabalho se adaptaram, simplesmente conseguiram se adaptar, né? E não faziam uso da tecnologia, mas agora estão fazendo. Então, assim, existe uma série de situações que a gente pode citar, também positivas, onde as pessoas estão conseguindo se adaptar e se reinventar a partir daí e se fortalecer com isso. Então, a gente nunca pode esquecer que toda situação, pelo menos para a psicologia, mas eu vejo isso no meu dia a dia também, tá? Toda situação de conflito, toda situação de perigo, sei lá, imagine uma pandemia. Ela, ao mesmo tempo, ela tem elementos de risco e de proteção e de oportunidades, tá? De aprendizagem, de melhora. Então, para a gente não esquecer esse outro lado da resiliência, né? Da resistência, da aprendizagem, da reconexão entre as pessoas. Veja, a dificuldade que algumas pessoas tinham com a tecnologia, né? As pessoas estão se reinventando. Para a psicologia, antes da pandemia, pelo menos eu sempre falava isso, né, para muitos colegas, enfim, a gente olhava para a questão da tecnologia e das redes sociais e falava, olha, isso tem um elemento de precarização, né, porque é melhor ao vivo, a cores, onde a gente consegue estabelecer de forma mais espontânea, né, a nossa comunicação e interação interpessoal, social. Quem disse? Né? Porque agora a gente está percebendo que as redes sociais elas podem funcionar muito bem, elas podem ser uma ótima alternativa. E por que não, né, fazer um bom uso delas? Tá? Dentro desse campo, eu queria passar para um outro lado que eu acho que é super importante também, que é de falar sobre... acho que quem vem ouvir e falar sobre, né, os impactos ou o contexto da saúde mental é também de dicas para a gente estar, de alguma maneira, reorganizando isso tudo. E aí eu posso estar citando experiências, né, nesse sentido, mas falando de dicas gerais, que eu acho que costumam funcionar bastante. Um primeiro ponto que é super saudável e não dá para deixar da gente falar sobre isso e que é extremamente simples, na verdade, é das pessoas terem um certo cuidado na hora de consumir esse tipo informação sobre a pandemia e sobre tudo que está acontecendo com a pandemia, né? Porque, em geral, vem informações muito pesadas, o número tá difícil, o comércio não abriu, estamos agora na fase, né, amarela, enfim, né? Alguns comércios já abriram, mas pode ser que volte para a fase vermelha. Então, assim, a gente precisa ter, num primeiro momento, um certo cuidado, tá? Em como que a gente vai, entre aspas, consumir esse tipo de informação. Porque retroalimentar toda hora isso vai trazer um monte de pensamento automático negativo, né? Preocupação. E isso, e a gente, na verdade, tem pouco controle
sobre essas medidas mais gerais. Então, conforme a gente vai tendo um ajuste no quanto isso está entrando, de alguma maneira isso vai ajudando, tá? Existe uma outra dica que eu costumo trazer sempre e até usar para mim, que isso é muito importante, é assim, tem um elemento de aceitação disso tudo. Isso é muito particular de cada um de nós, né? Esse elemento de aceitação de tudo que está acontecendo. Quando eu digo aceitação, tá? Eu estou falando de uma disposição, de uma atitude psicológica, uma atitude de pensamento que não tem a ver com... como que eu posso colocar? Não tem a ver com conformidade. Aceitação não é me conformar com a coisa, tá? Quando eu tenho uma disposição de aceitar, assim, pô, tem uma pandemia, ela é mundial, eu preciso de um certo nível de distanciamento, isolamento, porque isso é ciência, é muito difícil eu brigar com dados de evidência tão forte, né, que a ciência nos traz. Eu preciso me adaptar a isso. Né? Como que eu vou me adaptar? Brigar com essa coisa do tipo, eu estou preso dentro de casa, é um tipo de pensamento que ele não vai contribuir, né? Ou então, essa doença só afeta uns, eu não, eu estou livre, é o que a gente fala, né, do super-homem, né, do super-herói, que também não é um tipo de pensamento que vai ajudar e contribuir com os demais, né? Eu tenho que trabalhar porque senão... E aí vira aquela polarização entre trabalho e tal. Então, quando a gente aceita e tem essa disposição de aceitar, eu consigo ter um nível diferente de controle de variáveis emocionais. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho isso como base e eu vou buscar me adaptar de uma maneira dentro daquele espectro. Olha, eu tenho que me adaptar dentro disso. Fora disso, não adianta eu brigar, eu vou me desestabilizar. Então, eu fico aqui. Veja, aceitação é uma... A gente está falando de uma ação, tá? E que isso fique bem claro. Eu não posso fazer alguma coisa. Então, ok, eu estou aceitando isso ativamente, é uma ação. Então, eu vou buscar a minha alternativa, que é essa. E aí a gente vai atrás. E isso é uma atitude de enfrentamento, inclusive. Toda vez que eu falo em aceitar, é um pré-requisito para eu enfrentar alguma coisa. Só que é engraçado porque é tão sutil isso, a gente acaba não trazendo no nosso dia a dia, né? Essas pequenas disposições, mas que podem fazer um efeito gigantesco no final do dia, no final das contas, no final do 5º mês, por exemplo, tá? Aquelas pessoas que ativamente buscaram se adaptar, hoje elas estão com talvez uma frequência menor de sintomas de tristeza, de angústia, justamente porque buscaram se adaptar. E hoje a gente já está no 5º mês. E hoje a gente tem que ter uma perspectiva de talvez alguns meses. Tá? Ninguém está perguntando, eu vou que vou aqui, tá, gente? Eu posso perguntar? Claro. Com licença, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite aqui. Queria saber se também, nesse momento de pandemia, eu percebo que as pessoas estão muito desfocadas. Tem uma dificuldade de foco para fazer atividades até simples, né? Corriqueiras que normalmente fariam em 20 minutos, demora 1 hora para conseguir fazer. Tem a ver com a questão da pandemia? Tem a ver com ansiedade ou com eventual sintoma de tristeza? Ou o que dá para ser feito para combater essa situação? Porque não só adultos, mas crianças nas suas videoaulas, enfim, não vou falar em inglês, senão vou me enrolar toda. Mas todas essas questões aí, o que a gente pode fazer? Se tem alguma alternativa para essa questão? Ótimo. Olha, eu vou pegar esse gancho que você colocou aqui, Caroline, para trazer uma outra
estratégia, né, que é muito comum, que é rotina, tá? Que é dar previsibilidade para aquilo que a gente vai fazer. Lembra, no início da minha colocação, eu coloquei um dos maiores estressores é que a gente alterou totalmente a nossa rotina e nós não estávamos preparados, nós não tínhamos, ou quando eu digo não estávamos preparados, em termos comportamentais, o que eu quero dizer com isso? Nós não tínhamos repertório prévio para lidar com isso. Por quê? A sua rotina de trabalho, eu vou falar uma coisa assim, um relatório que você fazia no seu escritório ou em algum local, se você está fazendo ele em casa, o ambiente é totalmente diferente. Existem vários fatores que vão atrapalhar ali, né? Você tem que fazer o relatório, é um olho no peixe, outro olho no gato, né? Você tem que fazer o seu relatório, você tem que responder seu e-mail, você tem que dar conta de uma reunião, mas ao mesmo tempo tem uma criança, você tem que estar preocupado com os idosos que são próximos, você tem que estar preocupado com as rotinas domésticas próprias da rotina, mesmo doméstica, né? De alimentação, de higiene das pessoas. Então, só aí a gente já tem um cenário que é um cenário de desestrutura, de desorganização. Então, nós estamos ainda nos adaptando para isso. Uma forma que eu acho que costuma, pelo menos para mim, ajuda, né? É assim, dar mais previsibilidade, tá? E isso é uma habilidade, a gente precisa treinar essa habilidade, tá? Para o nosso dia a dia dentro das nossas rotinas. A habilidade de montar pequenos blocos de atividades, de rotinas no dia a dia, ao longo do dia, tá? Isso agora ficou fundamental para as pessoas, porque elas estão tendo que lidar com multitarefa, né? E para você lidar com multitarefa, o nosso cérebro não está acostumado a fazer isso, a lidar com multitarefas. As mulheres têm uma vantagenzinha a mais, né, de lidar com multitarefas, comparado com os colegas homens. Mas, assim, mesmo assim, isso toma tempo, isso divide energia, portanto, a gente fica com uma concentração diferenciada, né, uma atenção desfocada, literalmente, e isso vai trazer um prejuízo de desempenho. No final das contas, isso traz um prejuízo de desempenho, tá? Porque aumentou o nível de estressores para a gente lidar. Eu não sei se era mais ou menos a pergunta ia mais ou menos por aí, né, doutora Carolina? É bem isso mesmo. E eu achei interessante essa questão dos blocos, que eu tenho ouvido muito falar de blocos de desempenho. Eu faço mais ou menos, mas assim, faço do jeito que eu acho que é, entendeu? Não sei se eu estou fazendo certo. Mas eu acho que se você puder também explicar para o pessoal esses blocos, de como a gente puder trabalhar, eu acho que tudo isso é importante porque a gente não tem. E tá todo mundo, modéstia à parte, perdido. De alguma forma ou outra, estamos todos perdidos, porque é tudo muito, muito, muito novo. Então, e o novo dá medo também, né? Então, você acaba gerando duas situações aí. Então, se puder explicar, também agradeço e muito obrigada pela resposta. Claro. Claro, o primeiro ponto que eu gosto de trazer, né, sempre quando a gente fala de medo, porque medo é um dos fatores que está pegando para todo mundo mesmo, né? É sempre a gente pensar que tem jeito, né? Sempre é possível, sempre vai existir estratégias alternativas para a gente lidar com qualquer que seja a situação. Quando eu falo de melhorar a previsibilidade, é assim, se você e melhorar a rotina, né, ter mais estratégia para fazer a rotina, é simplesmente montar um bloco mesmo, que isso pode ser feito num bloco de notas. Ou você tem aplicativos para fazer isso, tem inúmeros aplicativos, tá? Se você digitar lá, seja lá no Google Play ou em qualquer loja de aplicativos, rotina, organizadores, isso você vai aparecer aos montes. Mas isso você pode fazer num papel sulfite. No dia, o que você tem para fazer e as suas prioridades.
você não precisa nem colocar ali, igual aqueles organizadores que são extremamente complexos, tá? Mas assim, minimamente você precisa saber a quantidade de demanda que você tem, e dentro desse bloco, a gente está acostumado a fazer isso só no âmbito do trabalho. Só que agora não, né? Agora não, a gente tem que inserir dentro do nosso bloco, tá, de demandas, as rotinas familiares, as rotinas pessoais, tá? Ah, como assim pessoais? Sim, você tem que ter. Você não tem mais hoje, nós não temos mais hoje, de uma forma geral, aquele tempinho que a gente conversava no almoço com um colega, quando os filhos estavam na escola, os cônjuges nos seus respectivos trabalhos, acabou esse reforçador. Então a gente tem que se proporcionar reforçadores planejados a partir de agora. Isso tem que constar no bloco. Ah, mas como assim, né? Porque eu só estou acostumado a fazer blocos de trabalho. Oh, mas agora é diferente, o mundo mudou, né? Antes do Covid, tudo bem. Então, tem que constar, sim, as questões pessoais, que envolve também socializar com as pessoas, programar eventos de socialização. Aliás, socializar, se conectar com pessoas. O distanciamento, ele é físico, mas não significa que a gente tem que se afastar das pessoas. A gente tem que lembrar que o nome distanciamento social, ele traz uma reflexão que não é legal, né? Porque eu vou me separar das pessoas, como assim? Não, eu tenho que me conectar com as pessoas. Isso traz saúde mental, tá? Isso traz proteção. Chama-se rede de apoio. É ela que eu preciso ter e é para ela que eu vou correr quando as coisas não estão legais, tá? Então, esse é um item importante. E as rotinas domésticas têm que entrar dentro desse bloco, tá? Então, verificar a alimentação, as rotinas de almoço e jantar da criançada, da casa, ou de idosos, ou de pessoas próximas, isso tem que estar dentro da rotina. É um bloco. Literalmente é um bloco. E aproveitando, se dentro desse bloco, né, for possível, colocar um tempo para pessoa, único, sem estar... os papéis se perderam. Lembra? Então a gente tem que ter essa noção. Antes, no trabalho eu trabalhava, em casa eu era parará, quando eu estava com o marido, com a esposa, eu era cônjuge, na outra hora eu era mãe, agora... Então, a gente tem que ter essa separação e ela começa pela gente, não é algo difícil de fazer, nem complexo. Seria aqui uma pergunta, quase que uma consulta. Não, pegando o gancho do que a Carolina colocou, assim, somos todos em casa e você vê que todo mundo está um pouco abalado, né? Então, só que tem blocos, tem a família, as crianças, né? Também com o seu problema. E aí, dentro disso, como lidar com isso? E para nós, homens, eu acho que tem um agravante, que é a questão da gente, pelo menos a minha geração, né? As que chegaram depois já são pessoas melhores. Mas da minha geração para trás, nós fomos ensinados a ser forte. E aí você tem que segurar, mostrar uma estabilidade, você está sempre bem para poder sustentar a família como um todo nesse momento, né? E para minha geração, e aí eu estou falando em causa própria, já era difícil se abrir, né? Confessar uma dor. Nesse momento, como lidar com isso, né? Que eu sei que não é saudável, mas ao mesmo tempo não deixar a peteca cair para abalar os outros grupos familiares. Doutor Elton, excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Olha, falar sobre saúde emocional é falar sobre saúde mental, é falar sobre é saúde física, porque hoje a gente tem um contexto dentro da saúde que se chama interdisciplinariedade, saúde integral. Então, é muito difícil. Eu comecei falando para vocês aqui sobre o conceito de estresse. O conceito de estresse, ele é físico e mental,
tá? Hoje, quando a gente fala de saúde integral, a gente está falando de uma coisa que inclui-se até mesmo espiritualidade. As questões religiosas e espirituais, elas estão dentro do contexto de saúde, a gente não pode esquecer disso. Mas especificamente, seja homens ou mulheres, tá? Independente. Para os homens, isso é muito mais difícil do que para as mulheres fazer isso, tá? Eu concordo de verdade. Falar e expressar emoções, inclusive situações difíceis, pode ser uma vantagem. Nós temos alguns mitos de que se eu me expor de alguma maneira frágil, tá? Isso pode desestruturar outras situações. Não necessariamente. Existe uma série de pesquisas hoje mostrando, e até uma tecnologia, quando eu digo tecnologia, estratégias para manejar, para lidar com isso. Então, existe uma série de pesquisas, de literatura, de tecnologia, mostrando que, olha que interessante, a vulnerabilidade, ela pode ser uma vantagem. É engraçado falar, né? Expor vulnerabilidade, ela pode ser uma vantagem, dependendo da forma como a gente faz isso, tá? Então, na hora que você expõe uma situação difícil, ao mesmo tempo você está compartilhando com as outras pessoas, você está, ao mesmo tempo, validando que aquilo é algo passível de acontecer com qualquer ser humano. E quando você expõe isso para as pessoas só te veem mais como humano, como melhor, porque nós não somos, né? Existe uma questão enorme aí na área de saúde do homem. A gente ouve muito falar de saúde da mulher, né? Esse termo já está super consagrado, saúde da mulher, porque realmente as mulheres se cuidam mais nesse sentido. E saúde do homem é uma área super, às vezes, negligenciada, né? E saúde mental do homem, mais ainda, né? Então, isso é algo que pode ser feito, eu acho que deve ser feito com todo o cuidado, claro, obviamente, mas você abre tantas portas para que o outro valide, aceite e se mostre e se veja como humano numa situação, principalmente como uma pandemia, que eu acho que nessa situação só fortalece a nossa rede de apoio. Na minha opinião, isso fortalece. Tá? Apesar de todas as dificuldades, né? Mostrar, evidenciar sentimentos não necessariamente precisa ser algo como a gente vê por aí nos polos, né? Nossa, sai chorando. Não, falar sobre as preocupações é uma forma, né? É uma forma de fazer isso e pode ser extremamente saudável também, tá? Eu acho que isso entra como mais um ponto dentro desse escopo que eu estou trazendo de estratégias. Doutor Maeda, eu tinha separado aqui, no mínimo, umas 5, 6 perguntas, mas confesso que, pelo desenrolar de forma eloquente do doutor, confesso que não tenho mais. Não sei com relação aos meus pares, aos meus colegas, né, e a todos que estão participando, mas eu mesmo me dou por satisfeito, né, agradecendo aí e continuando aí a palestra com a apresentação com a doutora Priscila Colgan. Mas eu tenho pergunta sim, doutor Eduardo. Falamos muito de homem e mulher, a gente podia falar um pouquinho da criança. A criança está sentindo muito essa pandemia, não tá, doutor Fernando? Tá sentindo muito, eu vou tentar ser bem breve, né? Todas as crianças e adolescentes, tá? São campos diferentes aí, tá? Mas eles estão sentindo muito. Veja, qual que é o maior impacto para as crianças e adolescentes? A partir do momento que você retira a escola, você retirou praticamente 80% dos reforçadores dessa população. 80%. Que os reforçadores, os interesses, onde está o bem-estar, o prazer, está lá, está na escola, tá nas atividades sociais, estão nas atividades sociais. Então, é claro que eles vão estar sentindo.
Existe agora, né, na maioria deles, uma discussão muito importante. Infelizmente, isso daria uma live inteira sobre o uso de tecnologia, né, para crianças. Atualmente, eu tenho me focado mais dentro da área infantil, adolescente, mais voltado com um atendimento específico com autismo, né? Mas, assim, eu acompanho muito tudo que envolve a infância e a adolescência. E sim, essa população, ela está sendo afetada, os pais estão com dificuldade de manejar. Até que ponto a tecnologia é ou não é um problema? Eu já respondi, cara, que depende de como a gente vai usar. Não vamos achar que de cara isso é ruim, tá? Muita calma. Ah, não pode ter tanta tela, videogame, rede social, desenho. Calma, tá? A gente está no momento onde a gente está precisando utilizar também. E por que não? Se a pandemia viesse hoje eu fiz 40 anos, né? Bem recentemente. Se essa pandemia fosse quando eu era criança, eu ia brincar de carrinho, né? Eu não ia ter a tecnologia para usar. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Por que não usar a tecnologia? Tá? Ela pode ser utilizada assim, mas depende de como a gente usa. Por isso que a palavra depende, ela é muito importante. Crianças mais novas não estão fazendo tanto uso. Crianças a partir de 7, 8 anos em diante, até a adolescência, estão conseguindo fazer um bom uso pelas redes sociais, pelos jogos online eletrônicos, onde você está distante, mas ao mesmo tempo você mantém aquela sua rede de apoio, rede de amigos. Então isso é algo extremamente benéfico e pode ser utilizado também. Tá? Agora, de novo, saúde dos pais vai refletir, isso é uma questão básica, na saúde das crianças. Então, se os pais estão conseguindo fazer rotinas, se conectar com pessoas, dar previsibilidade para a vida deles, isso tudo vai não encher a cabecinha das crianças de tanta informação que está por aí e olhar que é possível, tá? Isso tudo, porque é possível a gente encontrar soluções, resolutividade. Logo, as crianças elas vão estar protegidas. É uma oportunidade, inclusive. Tá? Então, mas esse é um tema super mais abrangente. Tá? Eu não estou nem falando, doutora, de populações especiais, tá? Porque, querendo ou não, eu acabo, dentro da minha área, atendendo mais populações especiais nesse momento, né? Então, assim, que demandam crianças com questões de neurodesenvolvimento. Então, existe todo um cuidado que a gente teve que tomar para essa população. Elas não puderam parar o tratamento durante a fase, inclusive, mais crítica da pandemia. Olha só que dilema, né? A gente vai trabalhar, expõe os colegas da equipe que precisam se dispor aí até a casa dos familiares para atender e tal, mas não puderam parar, né? É interessante, mas esse é um outro campo. Só que toda vez que a gente fala de infância e adolescência, adolescentes, então, esses estão tendo um prejuízo, né? Porque eles estão na fase mais social da vida. A adolescência, eu quero me tornar eu, às vezes, por oposição dos meus pais. Eu não sou meus pais, eu sou eu, quero ter a minha independência, mas eles não têm esse repertório todo, justamente porque é adolescente mesmo, né? Então, acaba tendo uma série aí de prejuízos, principalmente da área social para eles, tá? Mas esse é um tema importantíssimo, daria um tempão para a gente conversar sobre esse tema, doutora Priscila. Maravilha. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Elton Fezan para suas considerações finais. Dr. Elton. Eu estou refletindo sobre tudo ainda, estou meio abalado. Né? Eu vou montar uma live, não sei se é uma boa ideia, vou pedir uma sala de reunião e montar uma live para o dia do choro. O pessoal pode entrar, chorar, desabafar, todo mundo chorando, tal. Você entendeu? Normal, livre. Vai poder gritar também? Que a mulherada vai querer gritar. Pode, livre, tá livre, assim, sabe? Só tem que desligar o áudio.
desliga e vai, chora, assim, dia do choro. Né? A gente está precisando muito. Eu estou esperando o dia que vai liberar, vai ter uma vacina, vai ter um remédio eficaz, né? Para a gente fazer um abraçaço em praça pública. Não teve uns anos atrás, gente, uma reunião que era um abraçaço, todo mundo ia se abraçar? Cara, todo ano tem um abraço solidário. Então, eu tô doido para participar disso, gente. Os movimentos feministas fazem um abraço solidário. Eu vou abraçar todo mundo, feminista, sabe, bolsonarista, petista, todos, de uma vez, assim. Liberou, tô abraçando. Mendigo na rua, tá liberado. Gente, desculpa, a gente brinca um pouco porque é um tema que nos toca. Doutor Fernando Maeda, extraordinário, extraordinário. Estou para lhe dizer que é uma das palestras que nós mais precisávamos e continuamos precisando. Né? Por um lado, parabéns. Por outro lado, a sua missão é incompleta, porque daria aqui mais umas 5 horas de conversação tranquilo. Né? Tá todo mundo aqui pensando, nossa, ele estava falando comigo essa hora, tal, e é verdade. Então, meus parabéns ao doutor Eduardo, doutor Ronaldo, né? Eu quero agradecer por essa excelente palestra, por ter organizado. Priscila sempre muito, muito prestativa, nos dando essa oportunidade. Em nome da doutora Andréa Tartucci e toda a diretoria, eu quero parabenizá-los e agradecê-los. Não sei se ainda os colegas têm mais alguma pergunta, se a gente pode encerrar. Como é que é, Priscila? Acho que o doutor Ronaldo vai fazer as suas considerações finais. Doutor Ronaldo? Então seria só isso mesmo. Obrigado, doutor. Certo. Parabéns pela organização da palestra, ao doutor Fernando, né? Que essa pandemia atingiu a todos nós e sem a solidariedade, né? Sem a gente imaginar que outras pessoas passem pelo mesmo que nós estamos passando, dá a impressão que só nós estamos atravessando isso, né? Então, todos nós estamos tendo dificuldade, todos nós estamos aprendendo, e graças a pessoas com capacidade técnica como a do Dr. Fernando, para nos esclarecer e achar que a gente está pisando em terra firme. A gente não está pisando em água, não. A gente está caminhando para um futuro melhor. Então, as coisas estão caminhando, a gente está talvez na proximidade de uma vacina, alguma coisa assim, e a gente se tornou mais próximo de todo modo, né? A gente se tornou mais solidário, a nossa capa caiu um pouquinho, a nossa máscara, e a gente viu que todos somos falíveis, né? Então, eu queria parabenizar todos que participaram, a doutora Priscila incansável na sua luta, né? Eu gostaria que a doutora André, a doutora Priscila, os demais colegas me ensinassem como participar da OAB tão intensamente e continuar ganhando dinheiro. Depois elas me falam no privado. Eu agradeço muito a todos e mais uma vez, parabéns à doutora André por essa realização. Legal. Doutor Eduardo, suas considerações finais? Fica difícil até para mim, depois do Dr. Elton, com o estado de humor que o Dr. Elton tem, com as palavras corretas dele, né? Amigo, eu sou seu fã. Toda vez que você coloca lá Universo Fezan, aí eu dou uma olhadinha lá para aprender também, né? Mas a doutora Priscila, é verdade. Diga para nós como a senhora consegue ficar, primeiro, tão bonita, segundo, tão atuante, e terceiro, porque ela se veste bem, né? Se trata bem, cabelinho. Explique para nós, mesmo se for de fora, lá dos bastidores, né? Mas como o Dr. Ronaldo disse, né? Realmente a gente enfrenta uma situação que todos nós estamos aprendendo. E quando, então, nós se deparamos com profissionais como o Dr. Fernando, que vem gratuitamente, né? De forma graciosamente aqui, praticamente foi uma consulta, né? Se a gente analisar direitinho, nós tivemos um psicólogo, mestre da psicologia, nos dando uma consulta aí para 30 poucas pessoas, né? De forma graciosa. Então, eu termino com a minha fala agradecendo todos os colegas e principalmente o palestrante e a doutora Lu, membro da nossa comissão, que tem nos sido um braço direito também lá na comissão. Legal. Muito obrigada. Obrigada pelas considerações. E, doutor Fernando, eu sou suspeita a dizer, sou sua fã e fã do seu trabalho, o senhor sabe disso. E muito obrigada pela palestra. Muito obrigada. Obrigado.
Maeda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Se não tem mais nenhuma colocação, eu dou por encerrados os trabalhos de hoje, a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradece a presença de todos os participantes. Muito obrigada, tenha uma boa tarde e continue seguindo a nossa Semana Jurídica, que termina na sexta-feira. Um abraço a todos. Muito obrigada pela presença. Parabéns. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.